É importante também entenderem que o suplemento, ele pode agir diretamente ou indiretamente, né? Então, tem suplementos que você vê um efeito pontual, um efeito agudo, que você utiliza esse suplemento e você já vê uma mudança no seu uso diário. Ou, né, você tem suplementos que têm um efeito crônico, né? Você tem que ter um efeito cumulativo, um uso crônico. Então, você tem que tomar todos os dias. E alguns você começa a ver melhoras ou mudanças 15, 20, 3 semanas depois, tipo, né? Ou às vezes 4 semanas, 30 dias do seu uso, você começa a ver realmente benefícios e tudo mais. É o próprio whey protein, né? Você não vê a diferença no primeiro dia que você está tomando, né? Você não vai ficar maior, gigante no segundo dia, depois de tomar o whey, né? Isso. Nem depois de um mês. E é legal, assim, entender o porquê de cada coisa, né? Às vezes a pessoa pensa assim, somente em eu vou usar o suplemento porque eu faço tal esporte. Eu vou usar tal coisa porque o fulano corre e eu também uso. Ou eu vou usar um whey após a academia porque todo mundo toma. É interessante, às vezes, entender também essa questão da suplementação, que é importante você... A gente como profissional mais do que quem está ali, mas você saber passar e explicar para essa pessoa o porquê dessa suplementação, né? O porquê que você usa um gel, por exemplo, numa corrida, o porquê que você toma proteína depois do exercício, o porquê da creatina, em que momento que se encaixa, por que tem suplementos que às vezes a pessoa não tolera, ou às vezes ela não vê tanta mudança no desempenho, ou, né, composição corporal. Então é interessante a gente saber que além do exercício, que às vezes assim, a pessoa determina pelo exercício porque tá todo mundo usando, igual lá no Strong. Deve ter suplementos específicos para a tua atividade, levantamento de peso e tudo mais. Mas é interessante a gente entender também que quando a gente classifica a questão de alimentação ou de suplementação, pensando mais em questão de performance, tá? Não tanto de suplementação de vitaminas, minerais, enfim. É interessante a gente entender que a gente consegue energia para o nosso corpo de 3 formas diferentes de metabolismo, né? Tem uma energia mais rápida que a gente fala, que é TPCP, que eu não vou ficar falando parte bioquímica aqui para vocês, mas é uma via mais rápida, que ela é dependente total de fosfocreatina, que daí entra a creatina. Então, suplementos, exercícios mais explosivos e curta intensidade. Então, um sprint de corrida de 100 metros, natação, uma prova mais curtinha, um levantamento de peso, algo muito curto tempo e intenso. Então, essa via é a mais principal. Então, é um suplemento, por exemplo, a creatina, que a gente vai falar isoladamente, que encaixa muito bem. E aí existem outra via de principal fonte de energia, que é a glicolítica, que a gente fala que é dependente do carboidrato. Que aí é uma via que é alta intensidade também, uma curta duração, né, não tão longa. Então, ela precisa de carboidratos, de glicogênio muscular. Isso daí depende também, estratégia, mas daí é, por exemplo, uma corrida de uns 400 metros, um pouco mais longa. E aí também tem a via oxidativa, que a gente fala que ela é mais dependente de gordura, de ácidos graxos, que já entra o pessoal do endurance, em provas mais longas, exercícios mais longos, né? Um maratona, um ultramaratonista. Então, assim, tem essas 3 vias. Claro que não é isolado, por exemplo, um paciente do endurance, você vai usar só a parte de gorduras para energia. Não, ele vai usar as 3 vias, mas você tem que entender em que momento isso vai se encaixar e por que você entra, por exemplo, com um gel no meio de um pedal, sendo que ele consegue utilizar gordura como fonte de energia, sabe? O porquê encaixar algumas suplementações no meio disso tudo ali, essas estratégias.